Amigos, este é o canal Darcy Filho Sem Off. Você participa clicando no sininho, você participa enviando uma like, você participa enviando um comentário. Hoje, com muito prazer, nós recebemos aqui o comunicador da Rádio Gaúcha, o jornalista Rafael Collin. Daí, garoto, como é que tu vais? Tudo bem? Tudo bem, Darcy. Olha, é com muita satisfação que eu converso contigo a partir de agora, com alegria que eu recebi o teu convite para a gente conversar. E saiba que te acompanhei muito, te acompanho muito também até hoje e gosto muito do teu trabalho. Então, por esse e outros vários motivos, é uma honra realmente conversar contigo. Olha, saiba que é igual. Eu, por exemplo, te acompanho também há bastante tempo, desde o tempo quando você apresentava o jornal, o correspondente de manhã, às 8 horas. Você vai saber agora. Isso. Então para perceber que a minha companhia, a tua companhia, para mim também ela é muito gratificante. Mas vamos saber algumas coisas interessantes da tua vida e outras tu vai nos contar da vida dos outros. Uhum. Porque tu fazes um rádio que eu julgo muito interessante. O teu rádio, ele não é um acessório da rede social. A rede social depende do que tu fazes. E o rádio hoje, importante para meu gosto, é este. É aquele que não perdeu o seu norte. Ele lidera. E tu lideras com o trabalho que tu fazes. E por isso que eu quero conversar bastante contigo sobre isso. Mas tu me parece que tu, se não fosse de rádio, tu ia ser um boleirão antes. Ou estou enganado? Tá certo, Darcy. Se dependesse da minha vontade, eu sempre digo, a minha primeira opção na vida era ser jogador de futebol e tentei bastante isso, né? Como não deu, aí lá pelos 17, 18 anos, que eu já achei que tinha terminado para mim no futebol, eu rapidamente me liguei na vida e pensei, pô, qual é a minha outra opção? Aí eu tinha um texto legal, um texto bacana, e só por causa disso eu pensei no jornalismo, só pelo texto mesmo. E aí fui para o jornalismo, fui para a PUC e acabei fazendo na faculdade, me formei, fui para o rádio e já estou há 25, 24 anos no rádio. Mas realmente, lá na adolescência, quando eu era piazinho, eu acompanhava meu pai nos campeonatos bancários, eu fiz teste no Grêmio e passei, aí joguei no Mirim do Grêmio 1 ano, aí fui jogar futebol de salão com 15 anos, e com 17 foi o máximo que eu cheguei, foi no juvenil do Inter. Tu vais lembrar de alguns jogadores, o goleiro Preto, sim, o centroavante Hilton, sim. o lateral esquerdo Silvan. Esses são todos da minha geração que eu acabei jogando no juvenil. A gente treinava algumas vezes com profissionais, isso era uma alegria imensa, assim, sabendo que estava quase chegando lá, mas não deu, realmente não deu. Eu sempre digo, não houve nada de injustiça. A bola não foi suficiente, a personalidade não era totalmente formada ainda para poder se impor em relação aos demais companheiros. E aí eu resolvi não tentar mais jogar bola profissionalmente. Mas aí fui para o jornalismo e segui jogando futebol, campeonatos municipais, várzea, isso que tu conhece muito bem aí também. Agora, tu não fizeste tantos testes quanto o Cafu fez para ser jogador de futebol. Tu parou no primeiro. Pois é, né? É assim, ó. Eu lembro de ter feito um teste no Grêmio e passei. Aí fiquei um ano e fui dispensado. Porque eu comecei a jogar basquete no SET, ali no Centro Estadual de Treinamento Esportivo. Por isso que eu Sim. disse, a cabeça não ajudava muito. Um amigo convidou, eu fui. Aí deixei de ir nos treinos do Grêmio, que era um negócio sério pra caramba. E aí me disseram, olha, a gente achava que tu não viria mais, conseguimos outro ponta esquerda, que era a minha posição. Aí fui pro futsal, joguei legal em Porto Alegre, ganhamos um título da cidade.
Aí resolvi fazer um outro teste no Inter. Aí passei, são 2 testes. E entre um e outro eu fiz um teste no Zequinha, e aí lá não passei no Zequinha, então foram 3 testes. Tu não passou no Zequinha e passou na dupla Grenal, no teste. Não passei. Foi pouco tempo, acho que foram uns 15 minutos no Zequinha ali. No Sim. Inter e no Grêmio não era muito mais do que isso também, mas sei lá, depende do dia também, do cara, acho que é por aí. É por isso que tu aparece na rede social de vez em quando, fazendo uma embaixada e tal. A gente valoriza isso aí um pouquinho, né? Aí também bate a saudade de jogar um futebol, aí eu fico dentro de casa mesmo, fazendo umas brincadeiras, brinco com os meus filhos também. E é isso aí, a gente se diverte, joga um futebolzinho quando não tem corona, né, Darcy? Sim, sim. Aí a gente ainda joga um futebolzinho, porque tá no sangue, não adianta, o negócio é forte, sabe? Quantos filhos tu tens? Eu tenho 2 filhos, um de 13 e um de 3. No rádio, precisou fazer muito teste para começar a trabalhar ou não? Não. Assim que eu me formei, eu era bancário, tá? Eu fui 4 anos bancário, porque eu achava que eu tinha que pagar minha faculdade, que eu não precisava mais ficar pedindo coisa para o meu pai e para minha mãe. Então, eu comecei a trabalhar no Banco Real, que não existe mais, para poder pagar a faculdade. Só que chegou o último ano, tu vais lembrar também, meus colegas da PUC, Leandro Provedel, Renato Igor, mais uns 2 ou 3, eles já estavam tudo estagiando na Band, na Guaíba, na Gaúcha. Pô, e eu tava lá no banco, sem fazer estágio, sem ir para o mercado, e começou a me dar um pânico de me formar e não ter experiência. Até que eu resolvi sair do banco e pedir uma oportunidade para o Luciano Kleckner, que foi um amigão assim que disse: ó, começa a vir aqui na Gaúcha que nós vamos te dar algumas oportunidades. Não te garanto nada, mas começa a vir aqui para pegar alguma experiência. E aí eu dei sorte que enquanto eu estava indo lá durante 2 meses, pintou a parceria da RBS com a CBN. Veio a CBN para Porto Alegre. E aí a CBN precisava montar uma equipe e eu virei redator da CBN. Ou seja, consegui ingressar na RBS e 1 ano depois eu saí da CBN para a Rádio Gaúcha. Sim. E o microfone, como é que aconteceu? O microfone é desde os tempos da faculdade, né? Quando tinha aula de rádio, eu gostava muito das aulas de rádio. E as outras áreas, cinema, televisão, jornal, tu vê, eu entrei na faculdade por causa da escrita, do jornal. Só que dentro da faculdade eu gostei muito das aulas de rádio. E eu era um cara tímido e as aulas começaram a me tirar a timidez e começaram a me dar muito prazer de falar no microfone. E aí, como pintou também a oportunidade na Gaúcha, me ofereceu aqueles momentos de aprendizagem, aí já peguei gosto na própria Rádio Gaúcha e aí foi embora. Aí segui dessa forma e sempre pensando assim, ó, um dia eu vou cercar o futebol. Se eu não conseguir jogar, eu vou ficar nas 4 linhas ali em volta tentando trabalhar com o esporte. Mas tu percebeste que demorou um tempão, né? A gente se encontrava em alguns momentos no setor dos clubes, mas eu era um tapa-furo, um tapa-buraco, porque eu era do jornalismo. Aí depois da Copa de 2014 é que eu fui efetivado no esporte da Rádio Gaúcha. Mas tu, no jornalismo, apresentar aquele correspondente às 8 da manhã, o camarada já está devidamente credenciado no departamento, né? Que aquilo é um horário tradicional do rádio. Um horário tradicional, editar o correspondente Ipiranga é uma coisa muito que faz o jornalista crescer muito,
não é só apresentar aqueles 10 minutos. Editar, preparar aquele noticiário é um negócio assim que enriquece bastante o teu currículo, saber separar o que é importante e o que não é para o público, e depois ler, apresentar, que para mim era o mais fácil, era apresentar, ditar o ritmo do noticiário, valorizar as notícias mais importantes. Então, acabou me dando uma bagagem bem legal durante 8 anos na Rádio Gaúcha, né? Agora, tu és desses homens de rádio que, se tu chegares em qualquer lugar, as pessoas pela voz já sabem quem tu és. Tu não precisa nem da imagem. Ou não? Acontece isso, Darcy, e deve acontecer muito contigo também. Eu acho que com os profissionais de rádio isso acontece. Teve um momento que eu participei bastante dos programas da TV Com, então essa latinha laranja também era reconhecida pelo público, mas a voz também, né? Tu sabe que uma vez eu voava de helicóptero dando informações do trânsito, quando eu substituía... Lembra do Mauro Saraiva Júnior? Sem dúvida. Eu fazia a substituição do Mauro Saraiva. Aí eu voava de helicóptero que nem louco aí pela cidade, e uma vez eu tive que baixar o hospital e o Mendes que me chamava de Barão Vermelho. Ah, vamos para o céu, vamos ouvir o Barão Vermelho, por causa do cabelo, eu usava um óculos vermelho também. Aí eu tô no hospital às 3 da manhã, aí o médico chega lá, olha minha ficha, aí ele olha assim, tu é o Barão Vermelho? Aí eu disse, sou eu mesmo, doutor. Tá certo. O Rogério Mendelski também é um homem de rádio muito inteligente, é um desses homens que ajudou a construir o rádio no Rio Grande do Sul, né? O Rogério Mendelski. Sem dúvida nenhuma. O João Locke chegou para dizer o seguinte, que tu é um daqueles profissionais que valoriza o futebol do interior. Esse reconhecimento é muito interessante, não é, Colin? Darcy, é um negócio fantástico, assim, ó. O que eu consegui plantar nos últimos anos em relação a isso, sabe? Sim. Tá vendo aqui, ó? Aqui é meu armário, tá? Sim. Aqui eu tenho um dia, um domingo, por gostar de jogar bola, e eu jogo com camisas de times, assim, né? Sim. Aí eu abri meu armário aqui, vou ver quantas camisas de times eu tenho do interior. Porque, além de ter jogado na base da dupla Grenal, eu joguei campeonatos municipais no interior. Eu sei o que é a dificuldade e o quanto os caras amam o futebol do interior, e tu sabe muito bem disso. Aí abri esse armário aqui, 4 camisetas do futebol do interior. E eu já estava apresentando esse programa da meia-noite. Sim. Ele dura 3 horas de programa. Eu tenho muito tempo para falar de tudo. Tu entrevista até cachorro nesse horário? Até o Bob de Uruguaiana. Aí me veio assim, peraí, vamos abrir espaço para os times do interior. Eu olhando para aquelas camisas assim, vamos abrir espaço para os times do interior. Vamos rodar o hino dos times, vamos entrevistar os dirigentes, vamos entrevistar os jogadores, vamos dar espaço não só para Inter e Grêmio no Gauchão, mas para todos os participantes do Gauchão. Vamos dar espaço para a divisão de acesso, porque os outros horários, tu sabe como é que funciona. É tudo muito dinâmico e é praticamente dupla Grenal e futebol nacional e internacional. Sim. Então eu vejo a meia-noite ali como um horário que a gente pode complementar as informações esportivas. E esse complemento veio com os times do interior. E aí encaixou como uma luva, né? Dirigentes que vinham de Vacaria, de Passo Fundo, de Veranópolis, de várias cidades, meia-noite, para estar dentro do estúdio, para dar essa entrevista, para aproveitar o espaço e depois pegar a estrada e voltar para o interior. Então encaixou muito bem e todos ficaram muito gratos, né, a isso. E outra, eu não faço por favor a eles. Eu faço porque eu sei o quanto é difícil, o quanto eles precisam do espaço
e por gostar muito também do futebol do interior. Um abraço para o João Locke. Rafael Core, e hoje quantas camisas tu tens? Aí aumentou bastante, né? Aí do interior do estado aí são poucas que eu não tenho. São Gabriel eu não tenho. Puxa vida. Elas estão nesse armário elas estão nesse armário atrás de ti ainda? Estão aqui. Então abre o armário só para a gente poder olhar. É possível ou não? Claro, Darcy. Então, por favor, abre o armário aí só para a gente olhar. O bom jornalista tinha que fazer essa pergunta. Olha lá. Rafael Collin. Que espetáculo, Rafael. Lá. Bonito. Ó, bonito. 3 passos, juro. 3 passos. Certo. Legal. Taque. Legal. Essa aqui o Paulo Turra me deu, é lá da China, lá, ó. Sim. Muito bom. Muito legal. Olha essa aqui do Aimoré. Legal. Muito legal. Muito bonito. Pô, estão de parabéns os dirigentes do futebol do interior, que tem um camarada, um homem de imprensa da tua envergadura, que tem esta preocupação. Isso aí, sem dúvida nenhuma, é muito interessante. O Gustavo Tom diz o seguinte: Darcy, manda um abraço para o Colin. Ele comenta nossos jogos do campeonato do MP, Ministério Público, deve ser. E agora todo final do ano tem. E agora que eu fiquei sabendo que ele é boleiro também, parabéns pela entrevista. Abraço, Zenon. Dá para fazer uma dupla aí, Rafael e Zenon. Colin e Zenon, já faz uma. Hein? Darcy, não vai dar. Sabe por que não vai dar? Porque os dois vão brigar para bater falta. Mas essa canhotinha aí batia forte ou era só com jeito? Ô, Darcy, eu sou muito realista, sou muito sincero quando eu falo sobre isso, tá? Sim. O meu preparo físico nunca foi bom. A personalidade, o cara tem que se impor dentro de campo, sabe? Sim. Eu sempre cito o Argel sempre teve limitações, mas o Argel era um cara que era dono do Beira-Rio no pátio, ele morava lá no Beira-Rio, ele mandava e desmandava em todo mundo, era capitão desde a época do Abílio. Isso é personalidade que tem que ter no futebol, senão tu não consegue encarar, tá? Sim. Então, eu tô citando algumas falhas minhas no futebol, mas a principal característica, Darcy, é o chute forte de canhota, que até hoje eu tenho. Pô, legal. Porque eu aprendi no futsal, na época do futebol de salão, a bater com o peito do pé na bola pequena. Eu não batia de bico. Sim. Eu batia com o peito do pé. Daí, quando tu vai bater numa bola de campo ou naquela outra bola de futsal que veio depois, o teu chute sai e tu vai crescendo, tu vai botando mais força na perna, tu vai virando adulto. Poxa, eu realmente, assim, eu peguei uma prática muito legal de bater na bola e essa é a minha principal qualidade. Por isso que quando eu jogo futebol hoje em dia, eu digo para os caras, me bota de centroavante, perto do gol. Se botar no meio, eu não vou correr. Se botar atrás de volante, eu não vou correr. Se tu me botar de centroavante, eu posso te ajudar. Sabe o que me contou um centroavante que eu conversei com ele sexta-feira? O Luiz Fernando Gaúcho, não sei se tu lembra dele. Aquele que jogou no Internacional, Sim. Jogou no Grêmio, aqui de Campo Bom. América de Rio Preto também. América de Rio Preto, foi goleador do Campeonato Paulista em 79. Sabe que ele contou o seguinte, que ele sempre jogou de costas para o gol, mas ele sabia o posicionamento dele, porque ele ficava de costas para o gol adversário, mas de frente para o gol dele. Então ele olhava para o gol dele e ele sabia para que lado tinha que virar, e girar e bater. São alguns detalhes que o boleiro tem, né? Que a gente tem que respeitar. Agora, voltando para o rádio. Oi. Pode falar. Não, e quando a gente conversa com esses caras, eles nos mostram tantos outros detalhes
que aí é que tu vê por que o cara deu certo no futebol, Claro. né? Claro, exatamente. E agora, uma das coisas que me incomoda muito quando o cara me pergunta assim, para que time tu torce? Quando eu imagino que ele vai me perguntar como é que é a minha profissão, como é que eu faço para entrevistar, como é que eu me movimento, porque tem esses macetes aí do atleta que os caras não perguntam. Então eu te pergunto o seguinte: como é que tu montas o teu programa? Como é que tu te prepara? Como é que tu conversa com os caras? Algum fato curioso que tenha acontecido? Alguma entrevista que tu não conseguiu realizar? Agora vamos falar bastante sobre o teu programa, por favor. Esse programa que tu levas ao ar na Rádio Gaúcha da meia-noite às 3 da manhã. E que às vezes começa Bom, mais cedo um Darcy, pouquinho. assim, ó, quando tem jogo, eu gosto de aproveitar bastante os debates, tá? Sim. Levando gente para o estúdio, colorados, gremistas. Mas quando não tem jogo e está acontecendo, por exemplo, isso que a gente está vivendo, eu já tenho anotado ali umas 70 entrevistas com ex-jogadores nos últimos 3 meses, tá? Um Sim. atrás do outro. Todo dia, todo dia, todo dia. Eu busco na memória alguns caras dos anos 80, que é quando eu comecei a conviver com futebol e ouvir rádio, anos 90, anos 2000, tá? E vou atrás, eu e a produção. Quando a gente consegue esse cara, eu vou no Google atrás de mais informações, eu já tenho as minhas, e vou no YouTube buscar gols desses caras. Porque eu acho que para ele, e até para mim e para o ouvinte, é muito legal ilustrar com os gols mais importantes da carreira dessa pessoa. E eu acho que o mínimo de respeito que eu tenho que ter pelo cara é ir para a entrevista sabendo grande parte da história dele, para não incorrer no erro de ficar nas perguntas banais e o cara vai só achar que é mais uma entrevista com. Então eu estudo bastante e aí eu vou para esse papo bem informal, tentando valorizar muitas coisas da bola, de como bater na bola, de como funciona a mecânica de jogo. São coisas que além do jornalismo que a gente vive bastante, eu acho que eu consegui viver bastante essas coisas de vestiário, de técnica de bater na bola, de cruzamento, enfim. E aí eu tento valorizar isso bastante com esses caras. E tento buscar coisas da vivência familiar também, que são coisas que eu acho que o público gosta, de como foi a infância, primeiro contato com a bola, e como é que eles se tornaram profissionais. Eu sou um cara que eu acabei de te contar que eu não consegui me tornar profissional. Então eu fico muito curioso quando eles dizem, pô, eu fui dispensado em tal lugar, mas eu me dei bem em tal lugar. Pô, eu jogava no segundo quadro de um time lá, o Ademir Keifer, em Toledo, no Paraná. Pô, eu andava na carroceria de um caminhão para ir no jogo do segundo quadro, esperava minha boquinha no primeiro quadro, e aí 2, 3 anos depois eu estava indo para o Toledo e para o Inter. A história desses caras é incrível, eu adoro ouvir essas histórias, entendeu? E aí o papo flui. Os caras se emocionam de alguma forma, assim, que tu consegue perceber? Tu puxa para o lado emocional? Como é que funciona essa parte? Darcy, olha só, alguns, alguns vão para o lado emocional, tá? Mas não é o meu objetivo ir para o lado emocional, do choro. Eu não gosto quando eu vejo isso na televisão, por exemplo, quando forçam um convidado a chorar. É praticamente isso que alguns programas fazem. Forçam o convidado a chorar. Não, eu boto os gols e aí se o cara se emocionou demais, aí é com ele que viveu aquele gol, que viveu aquele momento, e aí é uma coisa natural que ele vai te dizer logo depois de ouvir o gol. O César, por exemplo, que fez o gol do título da Libertadores para o Grêmio, estava indo muito bem a entrevista. Aí eu reproduzi o gol do título, aí ele começou assim, pá, me desculpa, para, eu não vou mais te dar entrevista, eu não posso mais falar, eu vou desligar. Daí eu
Te compreendo, César, mas não quer encerrar a tua história? Eu faço isso com todos os jogadores, ex-jogadores, não quer pelo menos encerrar a tua história? Aí ele disse, não, te agradeço. E aí eu respeitei, ele desligou, porque eu vi que ele se emocionou, o César, porque ele é um cara que ficou um pouco afastado lá no Rio de Janeiro, nem sempre os gremistas valorizam o gol que ele fez, tem isso também. Bom, isso, e para responder ainda a tua pergunta, se o pessoal curte, se emociona, olha, Darcy, já teve finais de entrevistas que os caras disseram assim, ó, poxa, cara, eu te agradeço por ter lembrado de mim, parabéns pela entrevista, porque foi um dos papos mais legais que eu já tive até hoje. E aí tu ouve isso de um Roberto Dinamite, tu ouve isso de um Fininho, que foi um dos melhores jogadores de futsal do planeta. Tu ouve isso de vários outros ex-jogadores. E olha, ex-jogador. O que quer dizer isso? Olha quantas entrevistas esses caras já deram. Então isso aí, para mim, é prêmio, é troféu, é currículo, entendeu? Sim. E tu te emocionar já aconteceu? Eu me mantenho frio. Vou prestando atenção no que eles dizem, mas quando eu ouço, por exemplo, quando eu boto um Roberto Dinamite a ouvir aquele gol, que ele dá um chapéu na pequena área No e dá um Abel? voleio ali. Foi no Abel? Foi no Não Abel? lembro se foi no Abel. Foi, eu cheguei, eu ia te mandar uma mensagem dizendo que o chapéu tinha sido no Abel, mas aí eu digo, puxa, não vai chegar tempo. Eu não sei se essa matéria já foi feita ou não, sabe aquelas coisas que tu fazes muito bem também as gravações, tu dá muita autenticidade e é muito difícil perceber quando tu estás fazendo uma gravação, quando tu estás rolando uma gravação. E normalmente é gravação, Tu Darcy, vês, e eu tu deixo vês. claro isso para o público, porque meia-noite eu não vou acordar um Roberto Dinamite, eu não vou acordar um Mauro Galvão, um Benítez. Esses caras aí tu tem que gravar 9h30 da noite, 10 da noite, para garantir essas figuras no teu programa. Então, 90% dessas entrevistas elas são gravadas, mas com toda uma preparação para ir um ótimo material para o ar. Então, quando tu roda um gol do Dinamite com o Maracanã lotado, imagina o que ele passou, o que ele vivenciou quando aquela bola entrou na rede, sabe? Para um cara que quis ser jogador de futebol, que é o meu caso, que sonhava em fazer golaços no Maracanã, em qualquer... Então isso me arrepia, me emociona, mas não ao ponto assim de chorar, de parar a entrevista, porque eu tenho que seguir o meu barco ali. Mas eu vivencio aquilo ali, eu vivencio muito, assim, ó, a flor da pele. São vários os momentos que eu vibro junto com o jogo por aquele momento que ele teve na carreira dele. Rafael Corin, você também fez campo, né? Você também fez reportagem de campo, também participa de debates na Rádio Gaúcha. Me estabeleça aí Primeiro me fala um pouquinho sobre essa atividade de reportagem de campo, que eu sou apaixonado por ela, eu acho isso aí um trabalho fantástico no rádio. Como é que você desenvolveu esse trabalho? Eu devo bastante ao Kleber Grabowska, né? Que é um cara que ajuda bastante quem está começando. Então, lá no fim dos anos 90, eu integrava o departamento de jornalismo, mas jogava futebol com o Kleber, que também gosta de bater uma bolinha com os demais colegas. E por essa proximidade, amizade com o Kleber e o bate-papo depois do futebol, ele percebendo legal de bola e tal, começou a me colocar em algumas escalas. Então eu fazia um pouco de jornalismo e um pouco de jogos, futsal, a CBF, Ubra, jogos de campo do São José, e aí comecei a pegar muita experiência. Só que eu nunca abri mão do departamento de jornalismo. O meu ganha-pão era o departamento de jornalismo da Gaúcha. Sim. Apresentar o Chamada Geral, quando os colegas não estavam, depois
fiz madrugada, que não era uma madrugada esportiva, depois da saída do Jaime Kopstein. Aí depois fui para o Correspondente Ipiranga. Aí sim eu comecei a pensar, pô, meu segundo tempo da vida vai ser o quê? Vai ser jornalismo ou vai ser futebol? Que eu amo, que eu adoro. Tá na hora de eu ir para o futebol. Aí comecei a ganhar mais oportunidades no futebol, pedi lá chances na TV Com também, no bate-bola, jogos da divisão de acesso. Aí o Gustavo Manhago me escalou em vários desses programas. Aí comecei a ter maior visibilidade. Aí o Nando começou a me escalar para o Sala de Domingo, comecei a comentar bastante no Sala de Domingo. Aí veio a Copa do Mundo de 2014, precisavam preencher todas as cidades sede e faltavam 4 cidades para serem preenchidas e já tinha, todo o departamento de esportes já tinha sido utilizado. Aí pegaram 4 do jornalismo e eu fui um dos escolhidos para cobrir a Copa em Fortaleza. E aí, na volta da Copa, perguntaram se eu não queria fazer um programa esportivo de madrugada. Eu aceitei na hora, porque eu vi que era a chance de realmente ir de uma vez por todas para o esporte. E foi assim a história. Mas nessa trajetória já fiz vários jogos como repórter e alguns mais recentes como comentarista também, Darcy. Agora, o que mais te fascina aí nessa atividade no rádio? É a reportagem, é o comentário, é o programa? O que tu vai buscar? Porque você gosta, você tem objetivos, você é persistente, é fácil de perceber isso. Grande, Darcy. Essa é a pergunta do meu segundo tempo da vida e que eu já tenho a resposta. É ser comentarista de futebol. Fazer jogos no Beira-Rio, na Arena. Eu já comento jogos na Gaúcha. Sim. Mas eu comento jogos que normalmente não são no estádio. São algumas outras transmissões e que eu acabo comentando e que são muito legais, por sinal. Mas o meu foco é ainda maior. Eu quero me tornar um dos principais comentaristas da Rádio Gaúcha, fazendo jogos no Beira-Rio e também na Arena. E para que tu te tornes esse comentarista, tu tens alguma referência? Tu já definiste teu estilo? Eu acho que eu tenho eu não gosto, não vou querer copiar ninguém. A minha referência acaba sendo a espontaneidade, a honestidade, a credibilidade que eu conquistei nos últimos anos, tanto no jornalismo como no esporte, uma linguagem direta, talvez utilizar bastante essa vivência que eu tive da bola. Eu acho que o torcedor compreende quando tu dá alguns detalhes de uma jogada, ou de uma batida na bola, ou de um escanteio, ou de uma jogada ensaiada. Então, mesclando tudo isso, eu acho que não tem mistério, assim. Eu acho que dá para se tornar um bom comentarista, com uma linguagem bem objetiva, tendo várias referências que a gente tem aí no próprio Rio Grande do Sul, Professor Rui, Cláudio Cabral. Eu gosto muito do Guerrinha, da sinceridade do Guerrinha, de como ele é direto muitas vezes também. E é mais ou menos por aí, junto um pouco de cada um. Utilizo bastante das ferramentas que eu acho que eu tenho e vamos para o jogo. Eu acho que é por aí. Tentar ler bem o jogo. E outra, eu sempre digo, Darcy, a injustiça na hora de tu narrar, comentar ou reportar um jogo, ela vai acontecer. Claro. A injustiça, ela vai, em algum detalhe que for, vai acontecer. Mas cabe a mim, como comentarista, tentar reduzir ao máximo essa injustiça. Como? Buscando muita informação, se possível, conversando bastante com treinadores, o que já é mais difícil hoje em dia, né, Darcy? Mas Sim. tentando montar o quebra-cabeça daquele jogo uns 3, 4 dias antes, para ir bem preparado para essa partida. Eu acho que assim a gente reduz a injustiça. Claro.
Já aconteceu do camarada, de um ouvinte, de um desportista, de um dirigente, de um treinador, de um atleta, seja lá de quem for, te fazer uma pergunta e ele mesmo começar a responder ou não? Já. Eu não lembro especificamente de quem, mas sempre tem aquele dirigente que fala mais que o normal. Tá no sangue dele, ele gosta, né, de falar, e aí acaba falando mais do que tu quer numa entrevista. Quando tu quer conduzir um papo num ritmo adequado, e aí meio que ele quebra a tua entrevista. Isso acontece. Que essas entrevistas hoje só pode fazer em programas como o teu ou agora através de uma live como nós estamos fazendo, porque as coletivas elas te quebram pelo meio totalmente, né? Sim, com O seu limitação Enio, de perguntas. o seu Enio Andrade, que tu deve ter ouvido falar, ele tinha uma técnica muito interessante. Ele te respondia uma pergunta e ele já dizia assim: eu sei que tu vai me perguntar sobre o fulano, e já começava a falar sobre o fulano. E ele te obrigava a tu reconstituir toda a ideia da tua entrevista, porque o entrevistado também tem técnica para dar entrevista, como o comentarista tem técnica para comentar, o repórter para perguntar, não é? O entrevistado, se tu não cuidar como jornalista, como entrevistador, ele vai te conduzir para onde ele quiser. Claro. Ele sabe que, dependendo da tua capacidade, ele também te estuda, de repente, ele sabe que em algum momento, de repente, tu vai apertar ele, então ele já vai tomando um rumo assim, ó, para deixar bem distante daquilo que tu quer perguntar. E Claro. aí ele vai tocando em outros assuntos, quando tu vê, tu não consegue mais conduzir a entrevista, né? Rafael Collin, deixa eu voltar um pouquinho que me passou uma pergunta que eu precisava fazer. Como ex-atleta, como ex-futuro atleta, como comunicador, apresentador, como jornalista, você é supersticioso ou não? Não, eu sou muito realista, Darcy. Eu não tenho nada de superstição, nada. Eu lido com a realidade, seja nas situações boas ou nas situações ruins. Nas situações boas, eu mantenho os pés no chão para valorizar aquilo e não deixar a peteca cair. E nas situações ruins, eu tento buscar os motivos disso e tentar já descobrir a solução, o que é possível fazer para solucionar esse problema, seja de saúde, seja profissionalmente, seja na família. Eu sou muito pé no chão, realista, assim, ó. Zero de superstição, Darcy. Quando tu chega no estúdio para apresentar o programa, tu tem cadeira fixa, tu tem, coloca, olha, esse caderno é aqui, essa anotação vai ali, o computador é acolá. Como é que é? Não tem isso? Eu quero o microfone só. Não interessa qual é também. Não interessa qual seja o Não microfone. interessa qual é, eu só quero que tenha. Tá Eu só certo. quero que tenha um microfone funcionando. Depois a gente se encarrega de botar o roteiro ali na frente, ligar o. Bom, computador também, claro, deixar tudo pronto, né? Mas também, se tiver computador desligado, sem roteiro, sem nada, ó, Rafael, vai, começou, liga o microfone e sai falando e é uma beleza, né? Não há rádio sem improviso, não é, Rafael Collin? Isso. O rádio nos deu isso, Darcy. E tu sabe que isso aí é para nós parece já ser uma coisa fácil, mas tu for conversar com vários outros jornalistas, outros profissionais, até de outros setores que não envolvem o rádio, eles têm aquele frio na barriga, aquele medo do microfone. Não é bem assim para falar no microfone. E então eu valorizo bastante isso, essa capacidade que a gente tem de transmitir algo para as pessoas, né? De saber lidar, saber usar e saber da responsabilidade de falar no microfone.
Qual é a tua cidade natal, Rafael? Não te perguntei. Darcy, eu sou de Porto Alegre. Os meus pais, eles são de Pareci Novo, no Vale do Caí, a 70 quilômetros de Porto Alegre. Sim. Hoje tu moras em Porto Alegre? Atualmente eu moro em Canoas. Eu Canoas. morei 33 anos. 33 anos eu morei em Porto Alegre, na rua Eurico Lara, um dos Opa! maiores goleiros da história do Grêmio. É, Morei atrás do Estádio Olímpico. é. E aí, como a minha esposa é de Canoas e ela tem uma clínica veterinária em Canoas, eu preferi vir para Canoas, ficar próximo do trabalho dela, e eu me faço esse deslocamento para Porto Alegre, daí para trabalhar, né? Puxa, qual é tu sai de casa que horas? E volta que horas? Eu saio de casa no início da noite, tipo 8 horas por aí, começo a preparar o Esporte Companhia, todos os detalhes, faço as gravações, que é o principal, é o carro-chefe do programa, né? 1 hora de gravação. Depois preparo os outros quadros com a produção, tem a hora do hino, em que a gente reproduz hinos dos clubes, tem o quadro Meu Gol na Gaúcha, que às vezes até tem relatos na época que trabalhava na Gaúcha, porque a gente busca nos arquivos, né, gols históricos. Então tem muitos gols legais. Adoro ouvir Roberto Brauner, Regis Royer, Jorge Estrada, vários colegas que passaram pela Gaúcha e que eu ouvia quando eu era adolescente. E aí vou embora 3 da manhã quando termina o programa. Aí me toco para Canoas. De vez em quando eu me ouço lá. Eu acho muito legal também. Sim. Acho muito legal. Eu Muito. queria, eu queria agradecer a entrevista. Queria agradecer a tu teres me atendido, a gente poder conversar um pouquinho, tu passar um pouco daquilo que tu fazes, com o gosto que tu tens pelo teu trabalho, né? E eu fiquei muito feliz em poder te ouvir, Rafael. Eu também, Darcy. Fiquei muito feliz de conversar contigo sobre a minha profissão, a nossa profissão, mas a minha vida, a minha carreira, como eu cheguei até aqui. Deixar claro para os ouvintes que nada é fácil na vida, ouvintes e espectadores também, né? Que nada é Claro, claro. fácil na vida, que a gente tem. Em determinado momento eu achava que eu não ia mais para o esporte. E só que aí caiu uma ficha assim, peraí, vamos atrás, o que eu mais gosto de fazer? É esporte, é futebol, então vamos atrás. E eu consegui, e eu vou encerrar a minha vida fazendo isso. Eu já decidi que eu vou encerrar a minha vida fazendo isso. E passo isso também para os meus filhos, ao fazer isso. Irem Sim. atrás dos seus sonhos. Bem ou mal, tem gente que gosta do nosso trabalho, tem gente que não gosta, isso é muito normal com quem lida com o público, mas eu sei que aqui dentro, no coração, está tudo correndo da meta, feliz da vida com o que faço, e um prazer enorme ter conversado contigo, te desejo sucesso nesse canal, muito bacana a nossa entrevista. Vou acompanhar as entrevistas que tu tens já pela frente. Eu já vi que tem uma marcada para amanhã. E valeu mesmo, Darcy. Eu te acompanhei muito também. A gente tu tem um pouquinho mais que eu de idade, então eu já Só te um acompanhei pouquinho. antes, quando eu era. É só um Então, pouquinho. assim, ó. Mas quando eu dormia, é que eu tenho que te revelar isso. Quando Diga. eu ia dormir à noite, minha mãe botava o radinho embaixo do travesseiro e eu escutava feras como tu, Silvio Benfica, Haroldo de Souza, o Pedro Ernesto, o Ranzolin, vários outros profissionais assim, o Brauner. Então eu ia. Hoje tem muita gente que dorme comigo. Tu É dorme verdade. comigo. Sem dúvida. Mas antigamente eu dormia contigo, te ouvindo embaixo do meu travesseiro, Darcy. Que legal. Rafael Core, obrigado, querido. Grande abraço. Grande abraço para ti e para todo mundo que nos acompanhou. Espero que tenha sido bastante gente.
Sem dúvida. Este é o canal Darcy Filho Sem Off.